Bom, gente, deixa eu colocar aqui a minha imagem. Bom dia a todos. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. Sempre. Hoje, né, nós finalizamos na semana passada, com tranquilidade, a parte vetorial, né, de álgebra vetorial, inclusive aplicada. Quando eu falo aplicada, é porque a gente já vai utilizando o vetor, né, para representar uma grandeza vetorial e utilizar as relações que nós conhecemos da física, que são relações importantes. Por exemplo, o produto de um escalar por um vetor, né, força resultante segundo a lei de Newton, o produto escalar de dois vetores, é uma redundância, mas é sempre bom de estar falando, né, que é, no caso, o trabalho, e o produto vetorial de dois vetores, né, que é, por exemplo, o torque. Então, a gente já começou a mostrar as grandezas físicas que a gente utiliza aqui na mecânica, certo? Muito bem. E por que isso, né? Já falei, vou falar mais uma vez, na física nós temos grandezas vetoriais, não só grandezas escalares, mas grandezas vetoriais. Então, quando você vai para um estudo mais generalizado, você usa vetores. Então, é preciso conhecer, ter esse conhecimento aí dessa álgebra vetorial. Foi o que nós fizemos agora. Tá bom? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a cinemática, né? A cinemática da partícula. A cinemática da partícula, ela surge, né, a partir de um estudo que foi feito por Galileu no estudo de movimentos. No estudo dos movimentos, aonde Galileu fez um estudo, dois estudos importantes. Um, queda livre de corpos, e o outro, o lançamento oblíquo. Então, só que esse estudo que o Galileu fez foi um estudo empírico. Tá? Ele só sabe como é que a grandeza variava com o tempo, né? Que é isso que estuda a cinemática. A cinemática, basicamente, ela estuda a posição, a velocidade e a aceleração variando com o tempo. Então, essa ideia de posição, velocidade e aceleração, né, ela surge a partir da experiência do Galileu, esse de queda livre, né? E aí vai tomando conotações relativamente importantes, tá bom? Mas ela só é generalizada, que eu digo sempre, né? Só toma assim um aspecto matemático mais consistente quando Newton elabora, né, essas leis do movimento e vinculando a forças, a ideia da força. Então aí nós temos o que eu chamo de generalização do estudo dos movimentos. Então Newton faz essa generalização. Muito bem. E, em cima disso, é que a gente vai discutir, vai fazer uma discussão geral, ou seja, uma discussão vetorial, e depois, no final da aula, a gente vai pegar um caso bem específico, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, que é algo que vocês já viram isso lá no ensino médio. Acreditamos que sim. Ok, galera? Tudo bem aí? Luciana, bom dia. Bom dia, professor. Então tá. Vamos dar início, né, ao estudo da cinemática da partícula de forma generalizada, né? Toda vez que a gente falar generalizado, não esqueça que vai entrar aí o aspecto vetorial, né? Vamos falar primeiro, eu já tinha adiantado isso para vocês, né, do vetor posição. O que é que o vetor posição faz? Ele localiza a partícula num certo instante. Tá bom? Se a gente observa que esse vetor posição está mudando com o passar do tempo, a gente diz que o corpo está em movimento.
Se esse vetor posição não é alterado com o tempo, a gente diz que o corpo está em repouso. Tudo isso, repouso e movimento, em relação a um certo referencial, né? Que nós estamos aqui chamando de sistemas de coordenadas. A gente já tem trabalhado, né, no estudo dos vetores, os sistemas de coordenadas retangulares, x, y, z. Uma outra oportunidade, vamos trabalhar outros sistemas. Precisamos ter um pouquinho aí de habilidade para trabalhar com isso, depois a gente entra um pouco mais nessa parte de sistemas de coordenadas. Aí vem a pergunta, e qual o sistema de coordenadas que eu devo utilizar? Quem é que manda nesse momento? É a natureza. É a natureza que vai te dizer, olha, esse sistema aqui de coordenadas retangulares não dá para resolver esse problema, devido à simetria do problema. Então, imagine vocês que eu tenho um problema que ele não tem simetria retangular, ele tem simetria cilíndrica. Então, trabalhar o sistema de coordenadas, né, para resolver esse problema não vai ficar legal, tá certo? Eu não vou conseguir resolver o problema. Então, se o problema tem uma simetria esférica, da mesma forma, o sistema de coordenadas retangulares x, y, z também não vai dar conta de resolver esse problema. Então, é a natureza, né, do fenômeno que vai me dizer qual o sistema de coordenadas que eu devo utilizar. Na física, os sistemas que eu costumo dizer que brincam de pira, né, na física, os sistemas que brincam de pira são os sistemas de coordenadas retangulares, que é o mais básico de todos, o sistema de coordenadas cilíndricas, que tem no plano XY, né, um caso particular, que é o sistema de coordenadas polares, e tem o sistema de coordenadas esféricas. Por exemplo, imagine vocês que eu estou observando o movimento de um motociclista dentro de um sistema chamado globo da morte, né? Vocês já ouviram falar? É um globo, aí o piloto da moto fica dando voltas lá naquela esfera, naquele globo. Obviamente pelo lado de dentro. Então, jamais, né, o sistema de coordenadas retangulares iria resolver esse problema. Teria que ser um sistema de coordenadas esféricas. Então, é assim que a gente trabalha na física, né? Olha para o fenômeno, diz assim, olha, esse fenômeno aqui tem tal simetria. Então, eu tenho que me apropriar, como dizem os nossos amigos pedagogos, do sistema que eu devo utilizar. Então, a gente vai aprendendo isso no decorrer do tempo também, tá? Não é tão trivial, mas eu já estou adiantando para vocês. Tudo isso, gente, é uma forma de como a gente enxerga as coisas agora, devido à nossa experiência, obviamente. Mas eu acredito que a gente trabalhando dessa forma fica mais tranquilo. Por quê? Porque lá pelo meio aparece lá como resolver um problema, mas você não sabe nem por onde começar. Então, o primeiro passo é olhar para o problema e identificar a simetria do problema. Tá bom? Mas a gente vai trabalhar inicialmente com um sistema de coordenadas retangulares. Está aí o vetor posição, ou seja, é um R que varia com o tempo, né? Um R de T, né? Onde, ao longo do eixo X, ele tem a componente X e chapéu. O módulo é X, né? Ao longo do eixo Y, YJ chapéu, o módulo é Y, ZK chapéu. Ao longo do eixo Z, o módulo é Z. Então, nós temos aí, né? Aí você vai perguntar, olha, mas se o R varia com o tempo, onde é que está? Quem é que está variando com o tempo? Aí eu quero dizer para vocês, eu vou colocar aqui, ó, o laser, né? Só um minuto. Eu quero dizer para vocês, se uma desses módulos aqui, X, Y ou Z, se um só variar com o tempo, o R vai variar com o tempo. Tá? Então, basta um
Basta um variar com o tempo. Mas podem ser os três de uma vez? Podem. Tá? A gente vai ver exemplos aqui disso, ok? Então, quem está variando com o tempo aí é o x, pode ser o x, pode ser o y, pode ser o z, ou podem ser dois, ou podem ser até mesmo só um. Mas se um deles variou com o tempo, em relação a esse referencial aqui, a esse sistema, então nós teremos um movimento, né, da partícula. Podemos representar geometricamente esse vetor, inclusive mostrando a variação dele com o tempo. Aí a ideia do movimento, como eu falei para vocês. Então está aqui, ó, um sistema de coordenadas retangulares que já foi apresentado para os senhores, né? Aqui são os unitários ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z, I, J, K. Tá bom? Então está aí um sistema de coordenadas. Bem aqui é a origem desse sistema, tá bom? E aí a gente vai colocar o vetor posição. Como eu vou estudar um movimento, né, gente? Como eu vou estudar um movimento, essa posição aqui é a chamada posição inicial, que eu chamei de R0. O que é a posição inicial? Grava bem isso, tá? A posição inicial era a posição em que se encontrava a partícula quando eu comecei a contar o tempo. Repetindo, a posição inicial corresponde à posição em que estava a partícula quando eu comecei a contar o tempo. Tá certo? Então, esqueça aquela ideia, se alguém um dia falou isso para você, de que a posição inicial é a posição de onde o móvel ou a partícula ela partiu. Isso não é verdade, tá bom? Isto não é verdade. A posição inicial ela está sempre vinculada à ideia do instante inicial, ou seja, quando eu começo a observar o fenômeno, tá bom? Quando eu começo a observar o fenômeno. Ok? Então, lembre-se bem disso. Então, o R0 é a posição que corresponde ao instante T0. Está aí, definida, né? O R0 um vetor, vai ter a sua componente ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z. Aí, quando, um instante depois, né, para um instante T1 maior que T0, eu vejo que a posição da partícula mudou. Então, ela passou para a posição R1. Então, eu posso afirmar que a partícula se movimentou de T0 a T1. Tá? Se movimentou de T0 a T1. Por quê? Porque a posição dela em T0 era R0 e a posição dela em T1 é R1, diferente de R0. Porque o tempo não deixa de passar, né, gente? Já dizia o poeta, o tempo não para. O tempo não para. Então, se a posição mudou com o tempo, significa dizer que a partícula está em movimento. E assim vai, ó. No instante T2, a posição passou para R2. No instante T3, a posição passou para R3. Então, nós temos aí uma ideia de movimento. Eu já aproveitei aqui para traçar essa linha aqui, ó. É uma linha tracejada. O que é que indica essa linha tracejada, na opinião de vocês? Vocês podem me dizer? O que indica essa linha aqui tracejada, na opinião de vocês? Fala aí para mim. Pode falar, gente. Isso aqui é uma aula. A pessoa às vezes sabe, a pessoa não sabe. Pode falar. Tá bom? A gente está aprendendo aqui, né? E aí, o que representa essa sucessão de pontos aqui? O que representa essa sucessão de pontos por onde a partícula está se deslocando? Período de deslocamento, professor? Não. Uma palavra só. O que representa essa... Caminho. Variação? Quase chegou lá, né? Variação? Não. Intervalo de tempo. O deslocamento? Não, já falaram deslocamento.
Não. Tá vendo só? Essa sucessão de pontos, né? Que vai acompanhando a posição em que a partícula vai se deslocando, chama-se trajetória da partícula. Tá certo? Trajetória da partícula. Então, não esqueçam, né? Essa linha tracejada aí. Até o nome está dizendo, ó, a linha tracejada, né? A trajetória da partícula, ok, gente? Tá claro aí? Beleza? Trajetória da partícula. Então, a gente já deixa aí, né? Bem claro. Vou até anotar aqui para vocês não esquecerem, tá bom? Deixa aí. Cadê? Aí a gente está arriscando, né? Aí vocês já, quando eu passar para vocês, a gente já deixa com esses riscos, com essas observações aqui. Então, isso daqui, essa linha tracejada, é a trajetória. Trajetória da partícula. Ok, galera? Beleza? Então, é a sucessão de pontos que vai indicando as posições por onde o corpo está passando. Melhor, a partícula está passando. Né? Ou o móvel, né? Observação importante. Observação importante, né? A trajetória depende do referencial. A trajetória depende do referencial. Por quê? Porque ela é observada, né? Como ela é observada, vai depender de onde o observador, tá certo? Em que referencial o observador está para poder identificar a trajetória. Um exemplo bem clássico disso, eu gosto de dar esse exemplo. Você vai no ônibus sentado lá, né? Você está sentado no ônibus. Tá? Vamos imaginar que não está batendo muito vento ali dentro, que é o que acontece na maioria dos ônibus, né? Tá? Principalmente quando chove, meu amigo. Aí o bicho pega, né? Muito bem. Então, vamos imaginar que você pegue a sua caneta, jogue a caneta para cima. Jogou para cima, claro, sem bater lá no teto do ônibus, tá? Jogou para cima. Aonde é que a caneta vai cair? Bora, gente. Onde é que a caneta vai cair? Fala para mim aí. Entenderam a questão? Está aqui a caneta, eu jogo para cima, né? Onde é que ela vai cair? Na mão de volta, não é não? Na mão de volta. Mesmo você estando em movimento, junto com o ônibus, mas ela cai na sua mão. Porque a primeira ideia é o cara achar que ia cair aqui atrás dele, né? Mas está errada essa ideia. Mas por que ela cai na tua mão? Porque ela também está em movimento junto contigo. Então é por isso que ela cai na tua mão. Lançou para cima, ela pá, cai de volta na mão. Aí eu pergunto, que tipo de trajetória a caneta está descrevendo? Ela sobe e depois desce. Que tipo de trajetória ela está descrevendo? Na minha visão, uma reta vertical, né? É, uma linha reta, ou seja, uma trajetória retilínea. Né? Então, você que está dentro do ônibus, viu o quê? Viu a caneta descrever uma trajetória retilínea durante seu movimento. Tá claro? Bom, para a pessoa que está lá parado na calçada e vê o ônibus passar, o que é que ele vai ver? Ele vai ver a caneta subindo, tá certo? Mas vai realizar esse movimento de subida e descida, mas ao mesmo tempo ela está se deslocando horizontalmente.
Então, quando a gente combina esse movimento do ônibus horizontal com esse de queda livre, desculpa, com esse de lançamento ascendente e depois queda, quando a gente combina, isso vai dar uma trajetória parabólica. Isso vai dar uma trajetória parabólica. Significando dizer que para a pessoa que está parada lá na calçada, na beira da pista, que vê você realizar essa experiência, vai ver a caneta fazer isso. Ó. Tá? Ou seja, para a pessoa parada lá na beira da pista, a trajetória é parabólica. Para você que vai junto com o ônibus, a trajetória é retilínea. Ou seja, observadores em referenciais diferentes observam trajetórias diferentes. Ficou claro isso, gente? Ficou claro isso para vocês? Observadores em referenciais diferentes observam trajetórias diferentes. Tá bom? Ok, galera? Alguma pergunta aí? Pode ficar à vontade, tá? Estou suando muito. Alguma pergunta, gente? Olha, vocês fiquem calados e eu vou caminhando com a aula, tá bom? Até Mas agora tá tudo bem, professor. a proposta, Não, não. viu, meus queridos? A proposta, viu, meus queridos, é que a gente vá caminhando, tá certo? A minha proposta é que vocês, que vão ser futuros professores de física, né? Não, da física lá, o pessoal da química, eu não me preocupo muito que eles vão dar aula de química, né? Obviamente que se eles souberem física, é melhor para eles. De alguma forma, isso vai auxiliar. Mas para vocês, não. Vocês vão ser professores de física. Então, aí, tá certo? A história vai ter que mudar. Então, por isso que eu estou utilizando da minha perspicácia, né? Devagar. Para a semana, a gente completa 1/4 do período, né? 1/4 do período. E eu espero finalizar esse capítulo, né? Nesse 1/4 do período aí. Aí nós teremos mais 3/4 de período, não é isso? Então, mais 3/4 de período. Na verdade, a gente fala semestre, mas são 4 meses, né? Que equivale a aproximadamente 20 semanas. Ok? Então, vamos tocar o barco para frente aí. Se movimentou, agora eu preciso definir algumas grandezas para estudar o movimento dessa partícula. Então, alguns de vocês já falaram, né? Então, vamos tirar essas dúvidas, né? Vamos tirar essas dúvidas para não confundir uma coisa com outra. E essa, a primeira grandeza que precisa ser definida é o vetor deslocamento, ou simplesmente, como eu já falei isso para vocês, deslocamento. Por quê? Obrigatoriamente, ele é uma grandeza vetorial. Então, a gente está sendo redundante aqui colocar vetor deslocamento. Mas como vocês estão no processo aí de adaptação, né, para essa nova visão aí da cinemática, então a gente vai aí um pouquinho devagar e vai colocando as coisas. Bom, se a partícula se movimentou, significa dizer que ela tem um deslocamento. Então, vamos considerar, olha só, vamos considerar o instante inicial T0 e o instante final T3, tá? Vamos considerar, sou eu que considero, né? Instante inicial T0 e o instante final T3. E vamos analisar o deslocamento desta partícula. Então, está aí o R0, como eu falei, que corresponde ao instante inicial T0. E agora, eu coloquei aí o T, né? Mas, na verdade, era o T3. Mas só para ficar aquele instante final, tá bom? Então, aqui, o que é que eu tenho aqui? Deixa eu colocar aqui o laser, né? Então, correspondente à posição inicial, nós temos um instante inicial. Correspondente à posição final, que seria esse R3 aqui, pode olhar se não é o mesmo. Nós teremos um instante final. Então, é certa aí a trajetória, né? Eu fiz questão de continuar com a trajetória
para poder, viu, Iveson, fazer uma diferença entre trajetória e deslocamento, tá? Eu poderia até dizer que a trajetória é o caminho percorrido, mas isso causa uma confusão, tá bom? A trajetória seria o caminho percorrido, mas causa uma certa confusão. O que é o deslocamento? É o vetor que vai desde a posição inicial até a posição final. Aqui o cara, olha. Podemos dizer que é a diferença no caso, né, professor? Exatamente. Eu estou mostrando aqui a diferença. Tá bom? Então, deslocamento é uma linha reta, gente, tá? É um vetor que vai desde a extremidade do R0 até a extremidade do R, que é a posição final. Tá claro aí? Ficou legal? Ficou claro aí? Muito bem. Pergunta, como é que eu calculo esse ΔR? Aí a gente vai se apropriar, deixa eu ver, já apareceu aqui, né? Aí a gente vai se apropriar de algo que a gente já estudou no capítulo passado, que é a regra da linha poligonal. Então, pela regra, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, cadê o cara? Pela regra da linha poligonal, eu posso dizer que o R, olha só, vou até colocar aqui, linha poligonal, tá bom? Eu posso escrever que o R, tá certo? É a soma de quem? É a soma do R0 com mais o ΔR. Estão lembrados aí que a gente viu isso? Tá certo? Olha só. Primeiro vetor R0. Na origem dele, desculpa, na extremidade dele eu coloquei a origem do ΔR. Vai até aqui. Então, para eu somar esses dois vetores, eu tenho que fazer isso aqui, né? Sair da origem do primeiro e chegar na extremidade do último. É exatamente o que está aqui, ó. Certo? Então, se o correto seria esse, tá, gente? Se eu subtrair, ó, esse aqui é o correto. Esse negócio de passar somando, passar subtraindo, passar multiplicando, passar dividindo, isso não existe matematicamente, tá bom? Não existe, não vão fazer isso. Tá? Apesar de que tem alguns professores de matemática que são viciados já nisso. O correto é fazer o quê? É fazer o seguinte. R menos R0 R0 mais ΔR. E para não alterar, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Menos R0. Notem que essa equação, essa segunda equação aqui, é a mesma da primeira. Por quê? Porque eu subtraí R0 no primeiro membro e, para não alterar, eu subtraí R0 no segundo membro. Matematicamente, é isto que acontece. Matematicamente, é isto que acontece, tá? Então, se eu tenho um R0 e tenho aqui um menos R0, eles são simétricos. Um menos o outro vai dar zero. E o que é que sobra aí? Que o ΔR, sobrou só o ΔR aqui, ó. Sobrou só o ΔR aqui, ó. O ΔR é R menos R0, que é o que está aqui do outro lado. Então, matematicamente é isso que está correto. Mas aí tem aquele macete lá, ora, se está somando, passa para o outro lado subtraindo, isso não é matemática, isso é macete, tá bom? Isso não é matemática, é macete. Às vezes a gente é um pouco cri-cri nesse aspecto aí, sabe? Só para que vocês saibam como é. Eu posso até dizer isso mais adiante, tá bom? Mas vocês sabem como é que se faz corretamente. Bom, e aí? O que é que nós temos aí? Ou,
olha só, o ΔR é R menos R0. Aí eu já cheguei para cá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que tem, né? Eu vou pular para outra, só que eu não quero pular. Eu vou deixar desse jeito. Olha só. Como é que eu chego daqui para cá? Ó? Como é que eu chego? Só um minuto aí, tá? Deixa eu colocar aqui, manter, que está dando... Alguma coisa aconteceu nesse mundo de Avalone. Agora eu vou botar para apresentar novamente para a gente ir para o normal. Já alterei ali o negócio. Já alterei aqui um processo. Deixa eu voltar aqui. Tá bom. Agora vai. A pergunta é essa. O que é que eu tenho que fazer para sair lá de cima, ΔR igual a R menos R0, para chegar na de baixo? Vamos fazer o seguinte, tem um espaçozinho aqui embaixo que a gente vai utilizar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quem é... O R já está aqui em cima, né? O R final. Vamos ver quem é o R0. O R0, ele é um vetor constante, tá? A posição inicial vai ser x0i mais y0j mais c0k. Como como x0, y0 e z0 são constantes, este vetor ele é constante. Tá claro isso, gente? Deixa eu até aproximar, que às vezes falha um pouquinho aqui a minha voz, eu sei. Ok? Estão me ouvindo melhor agora? Sim, sim, sim. Beleza, isso. Então, vamos lá. Então, está aqui o R e está aqui o R0. O que é que eu tenho que fazer? Achar o ΔR. O ΔR, ficou meio feio esse meu delta aí, mas tudo bem. Vai ser quem? Vai ser o vetor R. Então, lá vai. XI mais... uma coisa está errada aqui. Ele está saindo aqui, gente, do modo. Falei que o negócio está meio brabo hoje. Vai melhorar. Então, o ΔR é XI mais YJ mais ZK. Esse é quem? É o vetor R. Menos, olha aqui o joguinho de sinal, já falei para vocês isso, né? X0i mais Y0J mais Z0K. Ok? Tudo bem? E agora? O que que eu vou fazer? Logo, ΔR é igual. Eu vou ter que fazer aqui o joguinho de sinal com menos, né? Então, como o x tem o vetor unitário i, chapéu, e o menos x0, né, tem vetor unitário, vai ficar assim, ó. Xi menos x0i. Mais YJ menos Y0J.
mais ZK menos Z0K. Beleza? Bom, eu posso, tem fator comum, eu posso colocar em evidência o I aqui para as duas primeiras parcelas, o J para as parcelas do meio e o K para as duas últimas parcelas. Ficando assim, ó. X menos X0, ficou muito feio esse meu parênteses, e mais Y menos Y0, J, mais bom, para mim não saiu. Z menos Z0, K. Bom, aí a gente vai definir, olha, quem é X0, desculpa, quem é X menos X0? A gente vai chamar de ΔX. Ou seja, é a variação, né? Variação de espaço ou espaço percorrido ao longo do eixo X. Y menos Y0, ΔY. Z menos Z0, ΔZ. Tá bom? Então a gente chega, né? Agora a gente está falando o que significa isso, né? Onde X menos X0 é o ΔX, Y menos Y0 é o ΔY, né? Z menos Z0 é o ΔZ. Então veja como eu fiz uma abordagem geral, mas eu posso trabalhar por eixo, trabalhar ao longo do eixo X, trabalhar ao longo do eixo Y, trabalhar ao longo do eixo Z e depois jogar lá dentro do ΔR. Eu posso fazer isso? Posso, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então, isso seria aí o deslocamento. Estou colocando aqui vetor deslocamento, mas só o deslocamento já basta. Então, é lembrar, né, que o deslocamento é uma linha reta que vai da posição inicial até a posição final. Tem direção, tem sentido, portanto, é um vetor. Tá? Então, com isso, a gente vê aí, falou do deslocamento. Tá? Agora, nós vamos falar aqui do vetor de deslocamento ainda. Tem um exemplozinho para ver, né? E velocidade média. Eu vou sair aqui porque ficou mal colocado ali o título, tá bom? Vou só ajeitar esse título aqui. Vamos ficar... Tá bom. Aqui. Vamos lá. Está aqui o exemplo. Exemplo 1. Uma partícula inicialmente na posição R1. Então, essa é a posição inicial dela, tá? Inicialmente, é a posição inicial dela. Ok? Inicialmente na posição R1, igual a 2i mais 3j. Esse vetor aí está no plano, né? XY. No SI, significando dizer que o 2 é 2 metros e o 3 é 3 metros. Ok? A gente já falou sobre isso. Se desloca para a posição R2, 4K, no SI. Ou seja, agora ele foi lá para o eixo X, né? Para o eixo Z, me perdoem. No SI significa dizer que o 4 é 4 metros. Determine o vetor deslocamento, bem como o seu módulo. Aí o que a gente vai fazer aqui? Uma análise, analiticamente façamos, né? Estou aqui. É a posição final, tá bem aqui? Deixa eu colocar aqui o laser, né? A posição final, R2, menos a posição inicial, que é o R1. Então, vai ficar 4K. Olha aqui o joguinho de sinal, ó. Menos, abre parênteses, 2i mais
3J. Certo? Então, nós teremos aqui um deslocamento ΔR, dado por menos 2i, menos 3J, mais 4K. Isso no sistema internacional. Achamos aí o que estava pedindo o problema. O deslocamento, né? Eu coloquei vetor só para reforçar, determina o deslocamento, né? Bem como o seu módulo. Então, está aqui o ΔR no SI. Alguma dúvida nessa continha aqui, gente? Alguma dúvida na continha, gente? Ah, o vídeo saiu, não foi? Você não me... Ó, o slide saiu. Vocês nem me falam nada, né? O slide saiu, vou de novo, não se preocupe. Estou falando que o negócio está pegando. Apresentar agora. Janela. Mas vai dar tudo certo. Entre mortos e feridos vão escapar todos. Está aqui, ó, o que eu estava falando, né, para determinar aí, né, o deslocamento da posição R1, que é a posição inicial, para a posição R2, que é a posição final. Então, eu vou fazer analiticamente para vocês, tá? Então, analiticamente, está aqui, ó. Analiticamente está aqui. O ΔR é R2 menos R1. Vocês estão vendo aí, gente? Estão vendo? Estou perguntando. Sim, professor. Então, 4K, que é o R2, né? É um ponto lá no eixo Z, né? Menos 2i mais 3J. Isso já está lá no plano XY. Então, está aí o ΔR. Então, o deslocamento da partícula, tá? É menos 2i, que eu fiz jogo de sinal lá, né? Menos 3J, mais 4K no SI. Então, esse é o deslocamento. Ou seja, é aquele vetor que vai lá do R1, da extremidade do R1, para a extremidade do R2. E o módulo dele? Como é que a gente achou o módulo dele, hein? Só lembrando aqui, né? Só lembrando que o módulo dele, né? Ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso daqui vai dar... Desculpa. Isso aqui vai dar 4 mais 9 mais 16. Somando isso aí tudo dá 29. Só que o ΔR aqui está ao quadrado, né? Então, o ΔR é igual a raiz quadrada de 29, que dá aproximadamente 5,4 metros. Então, está aí, né? A gente calculou, viu como analiticamente é muito rápido, a gente não precisa estar imaginando, olha, o vetor R1 está aqui, o vetor R2 está ali, e etc, etc, etc. Não, a gente não precisa fazer isso. Mas, em todo caso, a gente vai aqui, né? Ah, não, eu pensei que eu tinha colocado aqui a disposição, mas acho que na apostila, deve estar lá na apostila de vocês, só verifiquem lá. O vetor velocidade média, agora vamos passar para a velocidade média. Novamente, eu coloquei vetor, mas eu não precisava, porque a velocidade por si só, ela já é uma grandeza vetorial. Então, não precisaria eu estar dizendo que é um vetor, mas, como é um processo de adaptação, colocamos aí o vetor velocidade média. É definido por, simples,
A gente pega o ΔE, vetor, e divide pelo intervalo de tempo. Se você observar, a velocidade média, ela é o produto de um escalar por um vetor. Quem seria o escalar? O inverso do intervalo de tempo. O inverso do intervalo de tempo é o escalar. E o vetor é o vetor ΔR. Então, aquelas características que nós estudamos lá de vetores, multiplicação de um escalar por um vetor, é válida aqui. Onde o ΔT é T menos T0. ΔT é T menos T0. Certo? ΔT é T menos T0. Ou seja, instante final menos instante inicial. E aí a gente já vai, baseado na definição da velocidade média, vejam que eu faço às vezes questão de não falar vetor. Aí, inclusive aqui no exemplo, não aparece a palavra vetor, né? Sabendo que o deslocamento da partícula do exemplo 1 ocorreu em 2 segundos, o que é que ele já está dando aí? Ele já está dando direto o intervalo de tempo. Ele já está dando direto o intervalo de tempo, de 2 segundos. Determine a velocidade média neste intervalo de tempo, bem como o módulo dela. Bem como o módulo dela. Então, vamos lá. Olha, a solução. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dividir o deslocamento que eu encontrei aqui. Né? Cadê aqui a água? Vou encontrar aqui o laser. Quando encontrei esse deslocamento, no exemplo 1, qual é o deslocamento? Menos 2i, menos 3j, mais 4k. Bom dia, Bruno. No SI, tá? Deixa eu anotar aqui o Bruno, né? Estou anotando aqui, hein? A frequência de vocês. Aí, toda vez que vocês participam, que eu pergunto, eu coloco uma estrelinha do lado, um asterisco. Tá bom? Muito bem. Vou dividir o vetor de deslocamento, ou simplesmente o deslocamento, pelo intervalo de tempo. Ó. Então, vai ficar menos 2i, menos 3j, mais 4k, dividido por 2 menos 0. Ora, 2 menos 0 é 2. Desculpa, 2 menos 0 é 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2, menos 1. Como 1 a gente não coloca, vai ficar só o menos i. Menos 3 dividido por 2, 1,5. Mais 4 dividido por 2 dá 2. Então, está aqui, ó, o vetor velocidade média para este intervalo de tempo. Olha só, velocidade média corresponde sempre a um intervalo de tempo. Diferente da outra velocidade, que a gente vai já falar dela, que é a velocidade instantânea. Então, velocidade média é sempre, preste bem atenção, é sempre, né, relacionada com um intervalo de tempo. No caso aí, 2 segundos. Tá bom? Então, a velocidade média nesse intervalo de tempo de 2 segundos, nesse exemplo aqui, foi dado por esse vetor aí. Menos i, menos 5, menos 1,5j, menos 2k. O que é esse 1 aqui na frente do i, né? 1 é a velocidade, preste bem atenção agora, é a velocidade ao longo do eixo x. No sentido contrário do eixo x, ou seja, ele está executando ao longo do eixo x um movimento retrógrado. Por isso que tem esse menos aí. E a velocidade com que ele está realizando esse movimento? 1 metro por segundo. Por quê? Porque a unidade de velocidade no sistema internacional é 1 metro por segundo. Tá? Menos 1,5j. Esse 1,5j, metro por segundo, é a velocidade ao longo do eixo y no seu sentido contrário. Novamente, aí, movimento retrógrado. Né? Finalmente, ao longo do eixo z,
a velocidade de 2 metros por segundo ao longo do eixo Z positivo. Portanto, o movimento aí é progressivo. Aquela ideia lá, né? Quando a partícula se desloca no sentido contrário ao referencial, o movimento é retrógrado. Quando se desloca no mesmo sentido, o movimento é progressivo. Então, o módulo, olha só, você poderia dizer assim, olha, o módulo, vou fazer igual como o professor fez, lá em cima. Não é necessário. Porque eu tenho que lembrar daquelas dicas lá, né, do produto de um escalar por um vetor, né? Então, nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui, ó, o 5,4 metros, que é o módulo do deslocamento. Se eu dividir o módulo do deslocamento pelo intervalo de tempo, eu já acho automaticamente aí o módulo da velocidade média, que é aproximadamente 2,7 metros por segundo. Aí, mas você pode dizer assim, mas se eu fizesse utilizando Pitágoras, daria o mesmo resultado? Daria. Você precisa só terminar essa conta aqui que eu vou fazer agora. Tá? Vou deixar aqui para você terminar essa continha aí. Ó. Então, ficaria como? O módulo da velocidade média ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado mais menos 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui você vai ver quanto é menos 1 ao quadrado, que é o próprio 1, né? Menos 1,5 ao quadrado dá 2,25. E 2 ao quadrado, 4. 4 com mais 1, 5. Com mais 2,25 vai dar 7,25. Então, 7,25 a raiz quadrada dá próximo desse 2,7 metros por segundo. Então, aí você tem a velocidade média, tanto a velocidade média quanto o seu módulo para esse intervalo de tempo. Está tudo feitinho aqui, marcadinho aqui, tá bom, gente? Beleza? Agora sim, né? Vai ser sempre o quê, Iago? Eu não vi o finalzinho aí, filho. Bom, se a pergunta é, presta bem atenção, eu estou aplicando Pitágoras. Lembra-se do teorema de Pitágoras? Vou escrever bem aqui. Como é que eu faço o teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá certo? Esse é o teorema de Pitágoras, tá? Então, é sempre assim. Só que aqui, nós, na aula passada, na aula retrasada, acredito, né? A gente generalizou para 3 dimensões. Tá bom? Então, quando for em 3 dimensões, eu vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar o vetor, o módulo do vetor R é igual a x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado. Isso daqui é o mesmo teorema de Pitágoras, tá certo? Só que eu estou levando em conta 3 dimensões aí, tá bom? 3 dimensões do teorema de Pitágoras, eu provei, inclusive, isso, porque que dava isso lá. Tá legal? Então, é o que eu faço? Olha, eu fiz lá em cima para o ΔR, e fiz aqui embaixo para a velocidade média módulo, né? ΔR módulo, velocidade média módulo. Ok, Iago? Ok aí, filho? Beleza. Então, vamos agora partir para... É bem provável que eu termine, né, pela onda da carruagem, a minha aula aqui em velocidade instantânea. Por quê? Porque tem algumas definições que vai fazer com que vocês lembrem lá do cálculo 1. Eu até perguntei para a Val se ela tinha feito, acho que a maior parte de vocês já viu, porque cálculo 1 é uma disciplina do primeiro módulo, tá certo?
Então, vamos lá. Então, provavelmente eu termine a aula aqui. Já não vou terminar agora, não. Isso ainda vai caminhar bastante, tá? Até a gente chegar lá na aceleração, ainda vai caminhar bastante. Então, eu prefiro a gente ir devagar para que vocês possam entender, lembrar de cálculo 1. E vocês vão ver como é que a gente, dentro do ensino da física, a gente já pega algumas coisas assim, já mais bem práticas, né? Menos formal, eu diria. Muito bem, a velocidade média, ela não dá informação do que ocorre durante o movimento, né? Por quê? Porque ela sai daqui da posição inicial e vai para a posição final, acabou-se. O que aconteceu, né? Ali, no decorrer daquele movimento, ela não dá informação. Mas tem uma velocidade que ela vai acompanhando a trajetória, ponto por ponto. Essa velocidade que vai acompanhando a trajetória, ponto por ponto, chama-se velocidade instantânea. Ou seja, porque a cada ponto corresponde um instante. Então, isso é velocidade instantânea. Tá bom? A definição dela, o ideal seria o seguinte, é a velocidade num único instante. Beleza? Beleza. Mas não dá para fazer. Por quê? Porque como é que eu vou fazer um instante final menos o instante inicial? Vai dar zero. Então, a ideia é tornar o intervalo de tempo bem pequeno. Ou seja, tendendo para zero. Tender para zero, vocês viram lá em cálculo, que não é a mesma coisa que ser zero. Está tendendo para zero. Tá certo? Está tendendo para algo bem pequenininho. Mas não é zero, porque se for zero vai dar problema aqui. Tá? Aí a gente usa uma ferramenta chamada de limite. Né? Ou seja, a velocidade instantânea é a velocidade, né, dado pelo limite de ΔR sobre ΔT, é o que está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o laser, de ΔR sobre ΔT, quando ΔT tende para zero. Ou seja, quando esse ΔT é bem pequenininho. O que significa um ΔT bem pequenininho? O instante final e o instante inicial, eles estão praticamente se confundindo. Mas sempre tem um valor, tá bom? Beleza? Bom, isso aqui, matematicamente falando, dentro da ideia de cálculo, nada mais é do que a definição de derivada que vocês viram lá em cálculo 1. Né? Só que aqui eu estou trabalhando com derivada de vetores. Muda alguma coisa? Praticamente nada. Praticamente nada. Tá bom? Então, a velocidade instantânea nada mais é do que a derivada da posição no tempo. Ou seja, ela te demonstra como é que a posição está variando com o tempo. Como? Ponto a ponto. Isto é a velocidade instantânea. Ou seja, ela vai contar a história do movimento, coisa que a velocidade média não conta. Tá bom? Então, eis aí algo que vocês já viram lá e a gente vai com muita calma tentar resolver o problema, tá bom? Para tentar vocês lembrarem, tá? É bem provável que no final, puxa, eu não sabia que era tão simples e direto assim. Mas uma coisa é você já ter visto, né? A outra coisa é você estar vendo uma coisa que você já viu, né? É diferente. Se você não tivesse visto, quer dizer, me perdoe, e aí a coisa ia ficar um pouco mais trabalhoso. Mas ainda assim, trabalhar do jeito que a gente trabalha na física é um pouco mais tranquilo. Tá? Que os matemáticos não nos ouçam falar isso. Ou seja, a velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo. Eu não sei se vocês conhecem o professor Gilvan Souza. Ele está conosco no Pré-ENEM e é ele que vai ministrar álgebra linear 1 para vocês. Tá certo? Ele tem um material que eu vou postar para vocês. É um material aí de cálculo, introdução ao cálculo, que vai trabalhar aí essa ideia de derivada integral de algumas funções mais tranquilas, que são as funções polinomiais. Que é a mesma coisa que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar com polinômio. Tá? Que é mais fácil de derivar, do meu ponto de vista. Tá bom? Mais tranquilo. Tem uma regrinha que a gente criou aqui, e você usando essa regra, tá? É tranquilo, como eu falei.
Então, vamos lá. O que é, então, essa velocidade instantânea? Então, olha só. A velocidade instantânea, ela nada mais é, né, do que o vetor que vai tangenciar a trajetória em cada ponto. A velocidade instantânea, ela vai tangenciar a trajetória em cada ponto. Então, quando você coloca uma trajetória circular, coloca um móvel se deslocando ao longo dessa trajetória circular, você indica a velocidade dele. Pode ver se não é lá. A velocidade está tangente à trajetória. Tá bom? Então, essa que é a ideia. Por que isso acontece? Porque quando o T tende para o T0, para poder dar o ΔT, está até aí marcado, olha, para poder a gente ter esse ΔT tendendo para zero, o T tem que tender para T0. Quando o T vai tendendo para T0, o R vai também tendendo para R0. Então, olha só, aqui eu tenho um deslocamento relativamente grande, mas se eu for aproximando, olha, né, ele vai diminuindo, né? Olha só, vejam como esse último ΔR agora, lembrando lá da ideia da trajetória, ele já vai ser praticamente tangente à trajetória. Tá bom? O ΔR não, o ΔR é secante à trajetória. O que é secante? Toca pelo menos em 2 pontos. Ainda agora o Iveson falou, olha, é diferente mesmo. Certo? Então, o ΔR é uma reta secante. Já, né, nesse caso aqui, ele é bem pequeno, que ele deixou de ser secante e passou a ser uma reta tangente. Vai tangenciar a trajetória naquele ponto. Então, isso é daí que vem a ideia da velocidade instantânea. Então, olha só. A partir de agora, eu vou usar esse vetor para dar vários exemplos, para calcular várias coisas. Então, fica de olho nesse vetor aí, nesse exemplo 3. A posição de uma partícula varia com o tempo de acordo com a função R de t igual a 10 mais 5t i mais 2t quadrado j mais t ao cubo k. Então, aquilo que eu falei ainda agora para vocês, como é que o cara vai variar com o tempo? De acordo com as suas componentes. De acordo com as suas componentes. Então, olha só. Está variando ao longo da componente x, do eixo x, me perdoem, do eixo x está, né? Porque tem um tempo bem aqui, ó. Isso daqui é uma função do primeiro grau, tá? Antecipando algumas coisas para vocês, eu posso dizer, e vocês já viram isso lá no ensino médio, que ao longo do eixo x, o movimento é retilíneo e uniforme. Por quê? Porque essa é a função horária da posição no movimento uniforme. Então, ao longo do eixo x, o movimento é uniforme. Ao longo do eixo y, é uniformemente variado. Por quê? Porque já apareceu um T ao quadrado, né? Estão lembrados da função horária lá do movimento retilíneo uniformemente variado? Né? O tempo já vai ao quadrado. Né? E, finalmente, obviamente, que vocês já estão numa graduação, né? A gente estudou isso no ensino médio. Movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Mas agora eu tenho um movimento em que a posição do móvel varia com o cubo do tempo. Isso pode? Claro que pode. Sem nenhum problema. Então, nesse caso, já não é mais nem movimento retilíneo uniforme e nem movimento retilíneo uniformemente variado. Aí você vai me perguntar, o que é, então? Um movimento retilíneo variado apenas. Apenas variado. Tá? Variado. Apenas. Ok? Beleza? Então, tá aí, ó. Então, a posição da partícula varia com o tempo de acordo com esta função aí. Determine, letra A,
A função horária da velocidade. Ou seja, como é que a velocidade... Toda vez que falar função horária, é como a grandeza varia com o tempo, tá? Que esse é o escopo daqui da cinemática. É saber como é que a posição, que é a velocidade e a aceleração variam com o tempo. Ou seja, como é a função horária da posição, como é a função horária da velocidade e como é a função horária da aceleração. Notem aqui que eu já tenho aqui a função horária da posição. É essa aí. Função horária da posição e a posição variando com o tempo. Aí ele quer saber na letra A função horária da velocidade. Tá? Letra B, a posição e a velocidade no instante 2 segundos. Isso é o valor numérico da função, né? Você sabe o que é o valor numérico. No caso, como eu tenho duas funções horárias, elas dependem do tempo, é só eu ir colocando o tempo de 2 segundos toda vez que aparece o tempo. Tá? Então, aqui eu já tenho a função horária da posição. Aonde tiver o tempo, eu coloco 2 segundos. Aonde tiver o tempo, eu coloco 2 segundos. Morreu. Como no item A, eu vou determinar a função horária da velocidade, aonde tiver o tempo, eu coloco lá 2 segundos. Nesse caso, tá certo? De posse da função, eu posso achar a velocidade também nesse instante. Ok? E para a gente ver bem a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média. Olha só, no item C, ele quer saber a velocidade média entre os instantes 0 e 2 segundos. Não esqueçam que velocidade média é o ΔR dividido por ΔT. Tá bom? Então, eu vou ter que achar primeiro o ΔR, depois eu faço ΔR dividido por ΔT para achar a velocidade média. Ok? Solução. Então, vamos por etapa. Preste atenção agora. A velocidade é obtida usando a distributividade da derivada. E a regra, olha só. O que significa a distributividade da derivada? É uma coisa que vocês viram lá em cálculo 1, que a derivada da soma é igual à soma das derivadas, ou seja, o operador derivada, ele é distributivo. O operador derivada, ele é distributivo, assim como o operador integral também. Porque esses caras são operadores, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vão dizer que é, aqui, olha, dr dividido por dt. Isso está completamente errado. Foi até bom lembrar disso, que é para dizer como é realmente a representação. Como é a representação disso? Ó. O que significa isso na prática? O V de t é o d dt de R. Este é o significado de dr e dt. É por isso que está errado você dizer dr dividido por dt, tá bom? Lá nesse negócio infinitesimal, o dr é infinitesimal, o dt é infinitesimal, é proibido dizer desse jeito, tá bom? Então, vamos lá. E como é que fala, então? Você vai perguntar, né? Estaria correto você dizer o ddt de R. O ddt, que é isso que está aqui, ó, ddt, ele vai operar sobre o R. Então, por isso que nós chamamos de operador derivada. Ele vai operar sobre o vetor R. Tá bom? É assim que é o correto. Então, esquece o negócio de dividir dr por dt, tá bom? Não fale assim que está errado. Então, vamos lá. Então, se aqui, ó, dentro do parêntese tem uma soma, que é o caso, tá bem aqui, ó. 10 mais 5ti mais 2t² j
mais t ao cubo k. Não é uma soma isso aí? Isso aí é uma soma, certo? Se é uma soma, esse operador derivado ele vai ser distributivo nessa soma. Ou seja, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Idem para a integral. A integral da soma é a soma das integrais. Só um minutinho aí. Vamos lá. Qual é a regrinha que eu vou utilizar para cada monômio? Por que cada monômio? Porque se eu tenho três, né, se eu tenho mais de um, por exemplo, aqui eu tenho um polinômio. Eu tenho aqui um polinômio. É um monômio. O monômio, esse aqui é um monômio? É. Esse aqui é um monômio? É, mas aqui eu tenho já um polinômio. Tem mais de um termo, né? Então passa a ser um polinômio. Então, qual é a regrinha? Para cada monômio, preste bem atenção. Para cada monômio, dx dt, tá? Por favor, não é dx dividido por dt. Olha só como eu estou usando aqui, ó. Digamos que o x seja a t elevado a n, onde a e n são constantes, são números. A e n são constantes, tá bom? Então, quando eu derivar um monômio dado por a t elevado a n, tipo aqui, ó, nesse que eu estou apontando aqui, quem seria o a? Seria o 2. Quem seria o n? Também 2, tá certo? E qual vai ser o resultado dessa derivada? Né? O n é 2, não é isso? Então vai ficar 2 vezes 2 dá 4, t elevado a n menos 1. T elevado a n menos 1. Ok? Eu vou só tirar aqui que eu vou arredar, que é para dar esse exemplo bem claro para vocês, tá? Ele já está lá na outra página, tá bom? Eu vou só arredar que é para poder dar esse exemplo, é bem legal, tá? Já está na outra página, mas é sempre bom a gente ver aqui do ladinho, né? Para saber como é que a coisa vai funcionar. Primeiro que eu coloquei x, né? Então, para não confundir aqui alhos com bugalhos, eu vou colocar o y, tá bom? Que é o y, que é um termo monomial. Só um minuto. Falei para vocês, né? Olha, a gente vai gastar um certo tempinho aqui na velocidade. Né? Vou colocar o y para ninguém confundir alhos com bugalhos aqui. Agora, apresentando. Só um minutinho. Já botei aqui para apresentar. O negócio está meio lento aqui mesmo. Tá, foi. Aqui, eu coloquei o y, que era para não confundir lá, tá? Pode ser o y, pode ser o x, pode ser o z. E agora a gente vai... deixa eu colocar aqui a canetinha. Então, olha só. Só para a gente exemplificar a regrinha, tá bom? No detalhe, tá? Então, agora valendo, né? O dy dt, volto aqui, é igual a d dt, se liga aí, tá? É igual a 2t quadrado.
igual. Eu estou pegando essa parte aqui, tá, gente? Aí você vai me perguntar, mas e o J? O J, eu falei para vocês que o I, o J e o K, eles são sempre constantes, não variam. Eis aí uma diferença. Aí você vai perguntar, mas tem vetor unitário que varia com o tempo? Sim. A resposta é sim. Tá bom? Agora, primeiro aqui, né? Mais simples. Está aqui, é esse cara aqui que eu estou fazendo. Tá bom? Deixa eu ver se tem, já tem isqueiro em cima. Bom, de acordo com a minha regrinha, o N vai multiplicar o A, tá bom? E o T vai ficar, quanto é o N? 2 menos 1. Tá? Quanto é 2 vezes 2? 4. Quanto é 2 menos 1? 1. Ora, t elevado a 1 é a mesma coisa que t. Vejam, acabamos de fazer a derivada de 2t quadrado. Aí a pergunta é, quanto é a derivada de 2t quadrado em relação ao tempo? Isso é importante. Tá bom? Em relação ao tempo. 4t. Foi difícil isso? Alguém não entendeu essa derivadinha aí? Fácil, tranquila? Pode falar. Se não entendeu, olha, professor, sinto muito, estou meio ruim de cálculo, etc, etc, etc. Não entendi. E aí? Estou esperando vocês responderem. Tudo ok? Podemos continuar? Tá certo? Sem problema? Ninguém falou? Como diz o velho deitado, né? Quem cala, consente. Então vamos seguir em frente. Vamos lá. Continuando, velocidade instantânea, porque ainda faltam outros. Agora que a gente vai começar, na verdade, né? Sendo a velocidade, olha só aqui, gente, preste bem atenção. Eu continuo indo no detalhe, tá bom? Eu estou indo no detalhe. É óbvio que lá para frente eu já vou fazer isso já um pouco mais rápido. Quem é a velocidade de acordo com a sua definição? Vejam, eu não preciso nem falar em velocidade instantânea. Toda vez que eu falar velocidade, já fica subentendido, tá certo? Já fica subentendido que já é a velocidade instantânea. Só um minuto aí, tá? Só um minuto. É porque como a gente está com o pré-ENEM aqui, né? A gente vai, de vez em quando tem que dar uma paradinha aqui. Dedé, quem é DDT de R? É DDT, tá aqui, ó. Primeira parcela. 10i mais 5ti mais 2t quadrado j mais t ao cubo k. Eis aí a ideia, né, do operador derivada. O operador derivada, o DDT, desculpe, é distributivo. Cara, mas eu já passei direto, não foi? Demais, né? Então, vou fazer aqui do lado, meu amigo. Vou fazer aqui do lado, não se preocupe, né? Já passei direto para lá, né? Isso daqui, eu vou ter que diminuir um pouquinho. Pode ser escrito como? I. Se liga aí, ó. O I já saiu de lá, né? DDT de quem? De 10 mais 5t. Mais J, já saiu da derivada. D, dt. Essa aqui a gente já fez, né? 2t quadrado. Mais
K DT, estou espremendo para ver se dá aqui. De T ao cubo. Está claro a ideia da distributividade, né? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. E eu já adiantei aí para tirar os unitários de dentro da derivada. Por que eu fiz isso? Porque os unitários são constantes. Constante sai da derivada, sai da integral, tá bom? Então, vamos lá. Baseado lá no esqueminha que a gente fez, né? Quanto é a derivada de 10 mais 5t? Estou esperando. Cadê a galera que eu quero anotar o nome aqui que participa? Tá? Eu estou perguntando aqui, gente. 5. Por que 5, né? Só um minuto aí. 10 seria constante? Por que que é 5? Porque o 10 é constante. O 10 sendo constante, a derivada de uma constante é zero. Vocês sabem me dizer por quê? Por causa do ângulo na horizontal. A explicação é muito mais simples do que a gente imagina. Se o próprio nome está dizendo que é constante, que significa o quê? Que não varia. Então, se a derivada ela mede a taxa de variação, né, no tempo e ela não está variando, não vai ter variação. Então, a variação é zero. Então, obviamente, a derivada vai ser zero. Não, mas você falou para a gente de uma regrinha. Eu quero ver como é que eu posso aplicar esta regrinha ali no 10. Rapaz, é aqui que a gente vai mostrar, né, para vocês agora como a minha regrinha é válida. Tá certo? Seria o quê? Aí, de novo, aqui a distributividade, né? Seria a derivada do 10 em relação ao tempo e a derivada do a derivada do 5t em relação ao tempo. Então, nesse caso, seria como? Vamos fazer só a do 10. A derivada em relação ao tempo do 10. Eu coloquei um T agora aí, não foi? Cara, será que eu errei ter colocado o T? Mas vamos considerar que eu não tenha errado. Para ser o 10, quanto é que tem que ser o expoente do T aqui? Fala para mim. Quanto é que tem que ser o expoente do T para ficar só 10 isso aqui? Se eu colocar 1, vai ficar 10T. Então, não vai ser 10. Tá certo? Quanto é que tem que ser o expoente do T para que isso aí fique 1? Melhorou agora? Ah, para Fala ficar para um? mim. Zero. Não entendi aí, mestre Jorge, né? Não é Quanto zero? é o ponto? Zero. Exatamente. Tá aqui. Por quê? Porque todo e qualquer número elevado a zero dá 1. Não é isso que a gente conhece? Então, t elevado a zero é 1. Então, eu voltei para cá? Voltei. Legal. Agora eu posso aplicar a regrinha. O que é que diz a regrinha? É o N, não é isso? Quanto é o N aí? Zero. Vezes o A, que vale 10, vezes t elevado a zero menos 1. Não tem que fazer menos 1 aí? Está clara a regrinha aí? Eu só quero saber de vocês se está clara a regrinha, né? O N vezes o A vezes o T elevado a zero, que era o expoente velho, menos 1. Está claro, gente, aí? Sim ou não? Sim.
Quanto é que vai dar isso? Ora, se eu estou multiplicando por zero, isso daqui vai dar zero. Então, está aí a regrinha aplicada, sem nenhum problema, tá certo? É lá, como diz o juiz, né? A regra é clara, né? Aplicada aqui com clareza e dando o resultado que a derivada de uma constante é nula. Tá? Você pode pensar, ela não varia, se não varia é zero. Não varia em relação ao tempo, tá? Preste bem atenção, porque vocês, não sei se vocês já estão vendo o cálculo 2, estão fazendo o cálculo 2 já, esse bloco? Então, Sim, sim. Sim, porque quando a gente trabalha com uma função de mais de uma variável, né, a gente já não trabalha mais com derivada ordinária. A gente trabalha com derivada parcial, tá bom? Mas aqui é tudo derivada ordinária porque eu estou utilizando só uma variável independente, que é o tempo. Ok? Pois muito bem. E a derivada do 5t? Cai o 1 vezes 5 dá 5, t elevado a 1 menos 1. T elevado a 1 menos 1 dá t elevado a 0. T elevado a 0 é 1. O 2t quadrado nós já fizemos. Vamos agora para a última, que é a derivada de t ao cubo. O a aí vale 1. 3 vezes 1 é 3. Vai ficar t elevado a 3 menos 2. Desculpa, 3 menos 1 é sempre menos 1, tá? Que dá 2. Então está aqui. Qual é a ideia de que toda vez quando eu derivar um polinômio, toda vez que eu derivar um polinômio, o que que acontece, né, quando eu derivo um polinômio? O grau dele diminui. Então, vejam, né, vamos considerar aqui só esse 5t. Esse 5t aqui é uma função do primeiro grau. Quando eu derivar, ela vira uma função de 0 grau, ou seja, uma constante. Tá bom? Esta função aqui é uma função do segundo grau. Tá? Um polinômio do segundo grau. Então, quando eu derivo, aqui era t quadrado, ficou t. Passou para o primeiro grau. E, finalmente, aqui era de terceiro grau, vai passar para segundo grau. Ou seja, essa é a ideia da derivada. Ela vai sempre diminuir de uma unidade, né, o grau do polinômio. De uma unidade, o grau do polinômio. Tá bom? Muito bem. No SI, o que significa isso aqui no SI? Que agora o 5 que está aqui está em metro por segundo. O 4t, aí eu tenho que levar em conta aí o 4t. Ainda tem um negócio de uma brincadeirazinha que a gente vai já fazer aqui. 4t. O 4t, todo ele, tem que estar em metro por segundo. E o 3t quadrado tem que estar todo ele em metro por segundo. Todos os módulos aqui tem que estar em metro por segundo, que é sistema internacional. Aí pergunta-se, né? Sempre tem uma pergunta para ser feita. Tá legal, tudo bem. O 5 já está em 5 metros por segundo, né? 5, vou colocar aqui do lado, metro por segundo, beleza? O 4t tem que ficar em metro por segundo, tá bom? Logo, qual a unidade do 4? Qual a unidade do 4? Se o produto do 4 pelo t tem que estar em metro por segundo, a pergunta é, qual a unidade do 4? Uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Qual deve ser a unidade do 4 para que quando eu multiplique o 4 pelo tempo, fique metro por segundo? E aí? Eu não entendi. Hein?
Eu não consegui compreender. Olha só, eu tenho um produto aqui, deixa eu colocar aqui. Esse produto, obrigatoriamente, a física do problema, obrigatoriamente, 4T, ele tem que estar em metro por segundo. Ele tem que estar em metro por segundo. Por quê? Porque a grandeza aqui é uma velocidade. Como eu estou trabalhando no SI, tem que estar em metro por segundo. Para que o 4T esteja em metro por segundo, qual a unidade do 4? Que ao ser multiplicado pelo tempo em segundo, esse produto dê metro por segundo. Repetindo, qual a unidade do 4? Que ao ser multiplicado pelo tempo em segundo, o resultado desse produto seja metro por segundo. A unidade. Bora? Metro. Olha, se eu colocar um metro, vamos imaginar, tá? Se eu colocar um metro, o tempo está em segundo, né? Aí vai ficar metro segundo. Metro segundo é a unidade O tempo está no velocidade? denominador. O tempo está no denominador. Exatamente. E agora, como é que eu faço? Só que o tempo aqui está multiplicando, ele não está dividindo, né? Certo? Então, essa ideia de ser metro furou. Porque senão vai ficar metro segundo e não metro por segundo. Vamos lá, de novo. Vamos lá, gente. Foi boa a tentativa. Esperando. Qual deve ser a unidade do 4, né? Tem que aparecer o metro, tem, porque no final tem que dar metro por segundo. Então, está aqui, eu vou colocar metro. Pronto. Só isso? Já vimos que não. 4 metros por segundo ao quadrado. Aí tu vai me perguntar por quê? Porque se eu multiplicar o metro por segundo ao quadrado por segundo, o que vai acontecer? Esse segundo vai cancelar aqui, porque tem 2 embaixo, um produto, e vai dar o metro por segundo, que é o que tem que dar. O resultado do produto tem que dar metro por segundo. Entenderam? Então, a unidade do 4 tem que ser metro por segundo, ao quadrado. O que é metro por segundo ao quadrado? Aceleração. Que grandeza é esta que é dado em metro por segundo ao quadrado no SI? Aceleração. Aceleração. Exatamente. É aceleração. A gente vai ver isso daqui na próxima aula. Pois muito bem, beleza? Vamos agora para o 3, né? O 3t quadrado tem que ficar em metro por segundo. Você acha que vocês já manjaram agora, né? Logo, qual a unidade do 3? Qual a unidade do 3? Fala para mim. Tem umas questões. Segundo ao cubo. 3 metros por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao cubo. Muito bem. Não pode ser por quadrado, senão vai ficar. Se eu colocar, olha só. Tem que lembrar que o tempo está indo agora ao quadrado, certo? É que tá chato isso. Espera aí. Espera que ele já mudou aqui a história. Tá, vamos lá. Agora foi. Pronto. Tu tens que lembrar que o tempo aqui está ao quadrado. Então, se eu substituir o tempo aí
em segundo, mas ele está ao quadrado, vai ficar segundo ao quadrado. Vai ficar segundo ao quadrado. Então, quando eu multiplicar por... Aqui eu vou fazer aqui embaixo, ver se dá, não sei se vai dar. Quando eu multiplicar, ó, o metro por segundo ao cubo por segundo ao quadrado, isso aqui vai simplificar, vai dar metro por segundo, que é a velocidade. Então, eu estou aproveitando esse momento para vocês identificarem. Aí, eu vou perguntar para vocês, o que é isso aí? Fisicamente, não tem significado. Tá? Se fosse metro, comprimento. Se fosse metro por segundo, velocidade. Se fosse metro por segundo ao quadrado, aceleração. Metro por segundo ao cubo não tem definição física. Não tem definição física. Certo? Só tem definição matemática. Física não tem. Tá certo? Porque a física ela vai até a aceleração. Tá bom? Mas ele vai aparecer aí, obviamente, né? E você tem que entender por que fica aquela unidade. Pô, muito bem. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso apontador laser, né? Muito bem. Deixa eu só voltar aqui um pouco, né? Fechamos aqui o item A. Vamos para o item B. Ele quer saber a posição e a velocidade em t igual a 2 segundos. É isso? Então, essa posição, lembre-se que posição é vetor, velocidade é vetor. Tá bom? Então, lá vai, olha só. Eu fiz diretão aqui, né? Ele pegou aquele vetor que estava lá. Está bem aqui o vetor, ó, gente. Está bem aqui o vetor. Dá para fazer até de cabeça, olha só. Dá para fazer até de cabeça. Falei para vocês que a gente ia gastar um tempinho aqui. Bem aqui, ó. Aqui vai ficar... Esse aqui é o vetor R, tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o R no instante 2 segundos. Vai ficar 10 mais 10. E por que mais 10? Porque 5 vezes 2, né? 5 vezes 2 dá 10. Então, 10 mais 10 e mais. Agora aqui, ó. 4 vezes 2 mais 3 vezes, tem 3, né? Vezes 2 ao quadrado. Então, isso daqui, opa, faltaram os unitários. Isso é uma falta grave, tá? Eu diria até gravíssima. Então, tá. 10 com mais 10, 20, está aqui, ó. 2 vezes 4, 8, está aqui, ó. Olha só aqui essa continha. 2 ao quadrado, primeiro a exponencial. Primeiro a potência, tá? Depois é que eu faço o produto. 2 ao quadrado, 4. Acho que tem alguma coisa errada nesse mundo de Avalone aqui. Ih, rapaz, eu estou fazendo coisa errada. Deixa eu apagar, que eu estou misturando alhos com bugalho. Eu acho que isso já é a fome, tá? Mas tudo bem. Eu estou colocando aqui a carroça na frente dos bois. Bom, aqui também foi a mesmíssima coisa. Vou apagar. Já tem uma quinta aí, sabe? Vou deixar o J aí. Vamos tirar o J.
Vamos lá. É assim. É a posição. Eu já estava pegando a velocidade, olha. 2 vezes 2 ao quadrado. J mais 2 ao cubo K. Concorda aí que o negócio estava errado aí? Então vamos lá. 10 com mais 10, 20. Beleza. Só que coincidiu aqui, não foi por isso que eu dei um ok. 2 ao quadrado dá 4 vezes 2 dá 8, ok. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8, ok. Beleza? No SI, o que significa isso? Que no instante 2 segundos, a posição da partícula ao longo do eixo X vale 20 metros. Ao longo do eixo Y vale 8 metros. E ao longo do eixo Z vale 8 metros. Ok? Velocidade. A velocidade é o valor numérico agora, que eu estava confundindo aqui, né? Desta expressão aqui. Então, é 5, não altera aqui, né? 5. A gente já havia dito que é movimento retilíneo uniforme. Uma das características do movimento retilíneo uniforme é a velocidade constante. 5 e mais. Aqui vai ficar 4 vezes 2 dá 8. E aqui, agora sim que vai dar, olha só. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Está aqui, ó. Então está aqui, 5, 8, 12. O que significa isso? Que a velocidade da partícula no instante 2 segundos vale, ao longo do eixo X, 5 metros por segundo. Ao longo do eixo Y, 8 metros por segundo. E ao longo do eixo Z, 12 metros por segundo. Já estou fazendo aquelas mudanças que nós fizemos lá. Por quê? Porque o produto tem que estar todo em metros por segundo, senão a equação vai ficar sem consistência, né? Se eu tenho do lado esquerdo velocidade, os módulos das componentes no SI tem que estar todos em metros por segundo. Tá bom? Vamos lá. A velocidade média, né, de 0 a 2 segundos. Então, aqui, ó, presta atenção. Aqui nós temos a velocidade instantânea ou simplesmente a velocidade no instante 2 segundos. Agora a gente vai calcular a velocidade média no intervalo de tempo. Presta bem atenção. Uma é instantânea porque é no instante 2 segundos. A outra é no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos. Muito bem. O que está pegando aqui? O que está pegando aqui é o R0. Delta R por delta T. O que está pegando é esse R de 0 aqui. Bora fazer o R de 0? Só para a gente dizer que o bicho não saiu daí da cartola, tá? O que é o R de 0? É a posição inicial. Posição inicial, a gente falando agora, né? Então, olha só. Se eu colocar o 0 bem aqui, ó. 5 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar 10. E mais. Se eu colocar o 0 bem aqui, 0 ao quadrado, dá 0. Então, é 2 vezes 0, J. Mas, se eu colocar aqui o 0 no lugar desse T que está elevado ao cubo, 0 ao cubo, 0, né? 0K. Então, o que vai sobrar daqui? Só o 10i. Quem é o 10i? É a posição inicial. O 10i é a posição inicial. Ok? Então,
Se é R2, que está bem aqui já, né? O R de 2, desculpa. Está aqui 20i mais 8J mais 8K. E aqui o R menos o R de 0. Vai ficar menos 10i, que a gente acabou de calcular aqui. Então, só vai alterar o i aí, né? 20 menos 10 dá 10. I dividido por 2, 5i. Mais 8j dividido por 2, 4j. Mais 8k dividido por 2 dá 4k. Certo? Então, nós temos aqui a velocidade média. Não precisa dizer que é o vetor, né? Notem aqui, olha, o quanto é diferente, ó. Uma da outra aqui, ó. O quanto é diferente uma da outra. Porque essa daqui é a velocidade instantânea e essa daqui é a velocidade média. Eu fiz de propósito que era para a gente entender bem a diferença entre velocidade instantânea ou simplesmente velocidade e velocidade média. Vejam que eu estou trabalhando de forma generalizada. Estou trabalhando com vetores aí no sistema de coordenadas, retangulares. E para finalizar, tá bom? Para finalizar, porque a outra aula já é algo que eu vou estar trabalhando a propriedade do gráfico, tá bom? Eu só peço a vocês que vocês dêem uma lida aí na apostila de vocês, tá bom? Para finalizar, aquilo que nós discutimos lá, graficamente, a respeito da velocidade instantânea. Quando t tende para t0, né, o R, a posição, vai tender para R0. Então, o ΔR, que é R menos R0, vai ficando cada vez menor. Quando ele fica menor, a reta deixa de ser secante e passa a ser uma tangente. Em função disso, nós temos essa observação aí. Tá? Pela definição da velocidade instantânea, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória no ponto considerado. Ou seja, então está aqui, ó. Quando a partícula está no ponto 1, está aqui a velocidade V1. Tangente à trajetória lá naquele ponto. Velocidade V2, tangente à trajetória lá no ponto 2, né? V3, tangente à trajetória no ponto 3. E V4, tangente à trajetória no ponto 4. Então, essa tangência da velocidade representa o que, na verdade? Representa que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Tá bom? Muito bem. Então, com isso, a gente está finalizando a aula de hoje. Eu não vou caminhar, porque agora a gente vai fazer o inverso, né? A gente fez o caminho de ida, que foi a derivada. Eu nem direi inverso, tá? Muita gente confunde isso. A gente fez o caminho de ida, que é a derivada. Agora a gente vai fazer o caminho de volta, que é a... Fala para mim aí. Integral? Que é a integral, exatamente. Então, dei uma lida lá na apostila. Eu prefiro deixar para a próxima aula, que é para a gente caminhar devagar, porque eu estou plantando, tá, gente? Eu estou plantando para depois escolher. Como eu falei, depois a gente já vai engatar uma quinta marcha e vai direto, tá bom? Mas nesse início, como eu costumo dizer, força demais quebra e luz demais cega, tá bom? Então vamos devagar, é para entender toda essa movimentação aí, matemática que tem por trás aí da generalização do estudo dos movimentos, tá bom? Beleza? Tudo legal? Alguma pergunta a mais? Se não tiver mais nenhuma pergunta, desejo a vocês todos um bom e excelente final de semana, tá bom? Que vocês possam dar uma lida lá nos materiais de vocês, tá, gente? Não tem jeito, gente. Passado já diz, cara.
a gente tem que sentar e estudar. Ele usa um outro termo, que é um termo meio pejorativo, mas eu não vou usar aqui. Tá bom? Tem que sentar para estudar. Não tem jeito. A gente já vai dando assim todos os caminhos, né? Mas você precisa sentar para poder entender nos detalhes. Ok, galera? Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida?